Então, boa tarde. Diz o poeta Blas de Otero que não há nada tão necessário ao homem como um troço de mar e uma margem de esperança mais além da morte. A esperança, antes ainda de ser acolhida como dom e virtude teologal, é um elemento constitutivo da condição humana. Ser-se humano não se reduz a existir, mas pressupõe um devir, um existir para, uma tensão dinâmica em direção a um horizonte. Peregrinação é a metáfora que bem traduz a existência humana como condição itinerante. A biografia de uma pessoa narra-se entre um princípio e um fim, entre uma origem e um destino, entre um estado pueril e a maturidade, entre o desejo e a visão plena. A humanidade, enquanto tal, peregrina através da história. Mas sem esperança, como há dela avançar? A esperança é o dínamo do peregrinar humano. A liberdade e a vontade não atuam a não ser sustentadas e impulsionadas pela esperança. A esperança resgata a vida humana da fatalidade. Já a sua ausência conduz ao sem-sentido que mata. Vivemos tempos aparentemente difíceis para a esperança. Tempos em que se evidencia uma competitividade selvagem, onde cada um corre pelo seu interesse próprio. Não só indiferente à sorte alheia, mas admitindo garantir o próprio sucesso ou sobrevivência a qualquer custo. A corrupção e o abuso de poder tocam toda a espécie de estruturas e pessoas, até as mais confiáveis, fazendo-nos parecer não haver ninguém nem nada em quem possamos pôr a nossa esperança. Assistimos ao ressurgir da guerra, o escalar da violência gerando milhares de vítimas, a barbárie, o ressurgir da fome, a destruição da terra, milhões de deslocados e feridos que marcarão gerações de homens e mulheres. Mais grave do que o fracasso de paradigmas e sistemas é ver o ressurgir de novos totalitarismos, forças dominadoras e destrutivas, movidas por uma cegueira obstinada de poder e de lucro, e com o intento de construir impérios. A ameaça atômica, podendo fazer eclodir a nossa casa comum, já tão afetada. Mas mais ainda, é ver postos em causa valores e direitos humanos fundamentais, universalmente assumidos para defender e promover a dignidade da pessoa humana e que demoraram séculos a conquistar. À microescala, a sentida imprevisibilidade do amanhã, o constrangimento da falta de trabalho, de bens essenciais, de saúde, mas, sobretudo, de relações de confiança. A sociedade da autonomia individual, hipertecnológica, da pressa, da liquidez
e do sempre em mudança, cria jovens e adultos escravos do seu eu e da boa imagem, mas interiormente frágeis, isolados e sós. Desilude-nos o fracasso das estruturas que criamos, entidades e valores nos quais pusemos a nossa esperança humana. Mas desilude-nos mais vermo-nos fracassados a nossos próprios olhos, enquanto humanidade e, porventura, enquanto pessoas singulares. Há esperança? Será razoável ter esperança? Ou estaremos condenados a sobreviver como pudermos, a caminhar tendo como horizonte o chão do nosso limite e da nossa miséria? Há lugar para a esperança? Quando, diante do fracasso e da desilusão, nem os bens, nem as políticas, nem a ciência ou a tecnologia, nem os comentadores, influenciadores ou os fazedores de opinião, nem as estruturas, nem as medicinas, nem as teorias, terapias, discursos e promessas nos valem, o que ou quem pode fazer renascer a esperança? No seu diálogo com Nicodemos, Jesus diz-lhe que para ver o reino de Deus é preciso nascer de novo. Para nascer de novo é preciso um ventre. Onde podemos nós renascer para a vida, senão num colo materno? É necessário que o nosso homem velho consinta humildemente no abandono confiante de criança para se deixar tomar, envolver e regenerar em entranhas de mãe. Nas entranhas da misericórdia de Deus, cujo amor por nós é tão materno como paterno. Aí, nas entranhas, Ele que nos concebeu, criou e conhece, ama-nos com um amor mais forte do que a morte. Um amor que não desilude porque deu tudo e deu-se todo. Depôs a vida por nós, sendo nós pecadores, e jamais nos abandona. A nós, humanidade, e em particular a ti e a mim. Deus é o Senhor da história. O seu amor, que é graça e misericórdia, permanece como um curso de água sempre corrente, um fundo permanente de onde a vida, na sua admirável providência, pode brotar sempre. Porque Deus jamais se cansa de amar e de criar. Ele é em si mesmo esperança e fonte de toda a esperança. Para nos adentrarmos nesta fonte, consideremos duas imagens. Uma do Antigo, outra do Novo Testamento. Do Antigo Testamento, contemplemos a imagem impressionante e terrível de um vale de ossos ressequidos. Conta-nos o livro do profeta Ezequiel que o Senhor conduziu o profeta a um vale repleto de ossos completamente ressequidos. O nível da decomposição dos corpos e a secura dos ossos
dizem-nos da irreversibilidade da morte. Perguntou Deus ao profeta: Filho do homem, poderão estes ossos voltar à vida? Como quem pergunta: há esperança? Deus e Senhor, tu saberás, respondeu-lhe o profeta. O Senhor então ordenou-lhe: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: porei em vós nervos, farei crescer em vós carne, cobrir-vos-ei de pele, porei em vós espírito e vivereis. Então ficareis a saber que eu sou o Senhor. E eis que, obedecendo ao que Deus lhe ordenara, o profeta começou a ouvir o som do estremecimento dos ossos que se juntaram, e lentamente começavam a ser revestidos de nervos, carne e pele. Deus voltou a profetizar. Depois voltou a profetizar. Assim disse Deus: vem dos quatro ventos ao Espírito e sopra nestes que foram mortos, para que vivam. O Espírito entrou neles e voltaram à vida. Puseram-se de pé e, diz o profeta, eram um exército muito, muito grande. Deus disse-lhe: estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: os nossos ossos estão ressequidos e a nossa esperança desapareceu. Foi-nos cortado o fio. Mas Deus respondeu-lhes: eis que vou abrir os vossos túmulos. Ficareis a saber que eu sou o Senhor, quando abrir os vossos túmulos e fizer com que vos levanteis. Farei com que repouseis na vossa terra, e ficareis a saber que eu, o Senhor, o declarei e assim o cumpri. Porventura, em algum momento, também cabem em nós estas palavras: foi-nos cortado o fio, estamos ressequidos até à medula, desapareceu a nossa esperança, porque todas as portas parece que se fecharam, esgotamos as nossas forças a lutar, ou porque nós próprios cavamos cisternas rotas, pondo a nossa esperança não em Deus e no caminho que nos apontava, mas naquilo que de um modo mais confortável nos parecia trazer satisfação, abundância e glória. E agora caímos na desgraça, estamos humilhados, perdidos, reduzidos a nada. Mas para Deus, que é misericórdia, não há nada nem ninguém irreparável. O que nos parece o fim é para Deus início de algo novo, porque nada está irremediavelmente perdido para quem ama. Contemplemos agora uma outra imagem do Novo Testamento. O túmulo novo, cavado na rocha, no ventre da terra, aquele que acolheu o corpo morto de Jesus. Ali, estando tudo reduzido a nada, estando morto e sepultado, precisamente aquele que se tornou nossa carne para acender em nós a esperança pela promessa da vida eterna, precisamente ali no túmulo,
é onde o Pai refunda e plenifica a esperança. O silêncio e a escuridão do túmulo foram os primeiros a testemunhar o inesperado. O hiato aberto pela nossa miséria humana foi inundada pela luz da ressurreição de Cristo. Diz-nos Maria, que viste no caminho. Vi o sepulcro de Cristo vivo e a glória do ressuscitado. Ressuscitou Cristo, minha esperança. Assim canta a sequência da manhã de Páscoa. Há, portanto, esperança para a nossa condição humana, frágil e caduca, para a história dos homens e das mulheres, porque está vivo aquele que é o seu Senhor e a sua esperança. Na manhã desse dia novo, o bálsamo da misericórdia, da paz e da alegria envolvia os discípulos, fazendo renascer para eles e para o mundo a esperança. Porque o próprio Autor da vida desceu aos infernos caóticos da nossa humana condição, onde jazemos mortos, putrificados ou ressequidos, para nos resgatar, reerguer e elevar acima de nós mesmos, não desistindo de nos conduzir para a sua vida plena. Desde então, desde aí, há lugar para a esperança. Desde aí é próprio da esperança cristã esperar contra toda a esperança. Porque este amor, no dizer de Hans Urs von Balthasar, é digno de fé. É fiel e jamais desilude, porque jamais abandona aqueles que nele esperam. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu bebê, não ter carinho pelo fruto das suas entranhas? Ainda que ela se esquecesse dele, eu nunca te esqueceria. Eis que eu te gravei na palma das minhas mãos. As tuas muralhas estão sempre diante dos meus olhos. Diz Deus a Israel e diz Deus a nós. O acontecimento e a mensagem de Fátima faz de Fátima um lugar materno, onde é possível tocar e acolher de Deus a luz desta esperança. Em 1917, naquele que era sentido como o ano mais crítico ou mais ressequido do início do século XX, no Vale da Cova da Iria, uma aparição. Não tenhais medo. As palavras que o anjo diz na manhã da ressurreição às mulheres que foram cedo ao sepulcro inauguram agora o diálogo da Mãe de Jesus com as 3 crianças pastoras, Lúcia, Francisco e Jacinta. São palavras de Páscoa que acompanham a mulher revestida da luz da ressurreição de Cristo, dispersando o medo. E ela traz para a história contemporânea um anúncio de Páscoa, isto é, um anúncio de esperança para os dramas da história, um sinal de que Deus está atento à voz do que nele esperam. A guerra que se fazia sentir de modo mais intenso, as mortes, as carências, as convulsões políticas,
fizeram subir ao céu, desde um fundo abismo, este clamor. Os nossos ossos estão ressequidos e a nossa esperança desapareceu. Foi-nos cortado o fio. E escutando este clamor, Deus, através da Mãe, vem ao encontro da humanidade ressequida, desorientada e desesperada. Afinal, onde podemos nós renascer para a vida, senão num colo materno? A contrastar com a dureza da carrasqueira, a senhora tão linda que os pastorinhos viram apresenta-se mais brilhante que o sol, espargindo luz mais clara e intensa que um copo de cristal cheio de água cristalina, atravessado pelos raios do sol mais ardente, nos conta Lúcia. Ela é a cheia de graça, isto é, cheia da luz que é Deus, a luz que brilhou no túmulo, a luz que inundou o hiato, que ressuscitou Cristo, nossa esperança, e do qual ela mesma, configurada com Ele na glória, se faz dele transparência. A Mãe, que permaneceu de pé junto à cruz de Cristo e que permaneceu vigilante na escuridão do túmulo, com a candeia da esperança acesa na misericórdia infalível de Deus, foi e continua a ser, na cova da Iria, transparência da esperança que não nos ilude, da luz da Páscoa, capaz de vencer os dramas da nossa humanidade. Conta-nos Lúcia que nessa primeira aparição a luz que a Senhora trazia envolveu a ela, ao Francisco e à Jacinta e, penetrando-os até ao fundo da alma, fê-los verem-se a si mesmos em Deus, isto é, na sua verdade, no sonho de Deus sobre cada um, como participantes do seu amor e do seu desígnio de graça e misericórdia para o mundo. Em alguma medida, esta experiência que os pastorinhos fizeram continua disponível hoje para todos os peregrinos de Fátima. No silêncio contemplativo deste Axis Mundi, isto é, deste lugar onde um dia o céu visitou a terra, o Kairos visitou o Cronos, aquele que é a esperança e a vida eterna visitou o vale dos nossos desesperos. Aqui é possível experimentar a envolvência do olhar compassivo da Senhora, transparência da luz, da alegria e da esperança que Deus é. No silêncio deste lugar e no silêncio contemplativo da Virgem Maria, aqui Aparecida, é possível experimentar-se olhado com ternura e compaixão e, sem dizer palavra, partilhar o grito íntimo do coração, como a criança ao colo da mãe. Afinal, onde podemos nós renascer para a vida, senão num colo materno? E tu, sofres muito? Perguntou a Nossa Senhora a Lúcia na aparição de junho. Não desanimes, eu nunca te deixarei.
o meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Esta promessa de esperança estende-se a todos os peregrinos da esperança de Deus, que no desejo de fidelidade à sua aliança procuram abrigo no coração daquela que foi a sua primeira e mais fiel discípula. Mas a esperança, para além de se deixar olhar e acolher misericordiosamente e de se ver a si mesmo em Deus, para a esperança é necessário um compromisso. Um compromisso com Deus e nele um compromisso com a salvação da humanidade que Ele ama. Pois a esperança a que fomos chamados, os tesouros de glória que encerra a herança entre os santos, reservada para nós nos céus, cumpre-se na medida do dom. O dom. Este é o convite fundamental que Nossa Senhora faz a Lúcia, Francisca e Jacinta, e por eles a todos nós batizados. Quereis oferecer-vos a Deus? Este convite é já a indicação do passo decisivo para acolher a esperança que vem de Deus. Dar a Deus o centro e senhorio do próprio coração, da própria liberdade e da própria vida. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, ensinou Jesus num passo do Evangelho. O dom da esperança precisa de capacidade. Faz-te capacidade e eu me farei torrente, disse Jesus a Santa Catarina de Sena. Para vinho novo, odres novos. É necessário um coração capaz de acolher o que Deus tem para dar, unificando em torno do único Senhor e, por conseguinte, disponível, que não impõe condições, livre de outros deuses, que escuta e obedece à vontade de Deus. Assim era o mandamento de Israel. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é único. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Esta disposição cultiva-se no compromisso de uma oração incessante, isto é, no encontro amoroso com Cristo, contemplando o seu mistério para se deixar configurar com Ele. Este diálogo íntimo, numa mútua exposição de coração a coração, é meio sem igual e sem a qual Deus não pode derramar em nós a sua esperança. Pois, afinal, esta esperança é configuração do nosso olhar com o seu, dos nossos sentimentos com os dele, dos nossos desejos com aqueles que ardem no seu peito, do nosso estilo de agir com o seu, que é todo dádiva e dádiva de si mesmo. Todos os pedidos que Nossa Senhora fará aos três videntes e, por conseguinte, e por eles à Igreja e ao mundo, têm em vista esta união. Não são mais do que conselhos da mãe atenta que colabora com o esposo Cristo,
convergindo para que em nós Ele possa realizar o milagre da transformação. A transformação da nossa água em vinho de grande qualidade. Um coração que se volta para Deus e para o que Ele ama. Eis a definição de conversão. É necessário que se emendem. Doce queixa que Lúcia registra de Nossa Senhora. É necessária uma metanoia, uma transformação para acolher de Deus a esperança. Jacinta compreendeu isto muito bem. Compreendeu que acolher a esperança implica amar a Deus, mas também implica o exercício da esperança, pelo dom de si mesmo. Fazer como Nosso Senhor. Sacrificai-vos pelos pecadores e dizei a Jesus muitas vezes, em especial sempre que fizerdes um sacrifício: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria, lhes pediu Nossa Senhora. Jacinta compreendeu que não basta ter esperança, é necessário ser instrumento de esperança. Não basta saber que ia para o céu, é necessário conquistar para todos o céu. Conhecemos bem a metanoia da pequena pastorinha. Descentrada apenas nos seus botões, tornou-se extremamente generosa na oferta de sacrifícios pelos seus pecadores, dos quais nunca se esquecia e pelos quais a tudo renunciava para lhes dar a esperança do céu. Um dia, vendo-a muito pensativa, disse-lhe Lúcia: não tenhas medo, tu vais para o céu. Pois vou, dizia com paz, mas eu queria que toda a gente para lá fosse também. Quando ela, por mortificação, não queria comer, dizia-lhe: Jacinta, anda, agora come. Não, oferece este sacrifício pelos pecadores que comem demais. Quando já na doença ia algum dia à missa, dizia-lhe: Jacinta, não venhas, tu não podes, hoje não é domingo. Não importa, dizia ela, vou por os pecadores que nem ao domingo vão. Dificilmente alguém daria a vida por um justo. Por uma pessoa boa, talvez alguém se atrevesse. Mas é assim que Jacinta demonstra o seu amor, a sua esperança, fazendo como Nosso Senhor. Dá a vida por aqueles que ainda são pecadores. Todo o ato de amor puro, vivido no sacrifício de si com e como Nosso Senhor, irradia sobre o mundo esperança. Levanta os abatidos, ergue o olhar dos que jazem na sombra da morte, na consciência de que há um Deus que os ama e tem sobre si um propósito, um desígnio de misericórdia, que tem sobre si esperança. Há para si esperança, seja em que ponto do caminho ou do abismo se encontrem. Em Fátima, acolher de Deus a esperança é deixar-se inundar pela luz da sua Páscoa. E como dizia a irmã Lúcia, viver na luz, viver da luz e viver para a luz,
consentindo em que Deus faça de nós instrumentos da sua mesma luz. Assim nos demonstram São Francisco e Santa Jacinta, para iluminar a humanidade nas suas horas mais sombrias e inquietas. Obrigada. De novo, uma boa tarde. Passamos agora, então, ao recital que compõe esta segunda parte do Encontros na Basílica. Teremos connosco um ensemble de música do Serviço de Música Sacra do Santuário de Fátima, composto hoje por uma formação vocal masculina. Esta formação vai nos trazer um conjunto de peças que tenta ser um reflexo, através da música, da mensagem que a Virgem de Fátima trouxe para o mundo. Amor, misericórdia, graça. A formação que se apresenta de seguida integra elementos do Serviço de Música Sacra do Santuário de Fátima, também elementos representativos do seu coro dos mais pequenos da Schola Cantorum Pastorinhos de Fátima e do coro do Santuário de Fátima, bem como colaboradores do próprio Departamento de Liturgia e elementos de parcerias musicais estabelecidas pelo próprio Santuário de Fátima. A eles também agradecemos também a sua disponibilidade e presença hoje em preparar este momento que escutaremos de seguida.
Angelus Domini, nuntiavit Mariae, et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria,
Senhor.